é o objetivo do nosso curso? Esse é o primeiro curso online de reestruturação de empresas e turnaround do Brasil. E dar aos alunos aí uma boa noção dos principais conceitos envolvidos na reestruturação de empresas. Então vamos lá? Quais são os principais temas que a gente vai abordar aqui? Primeiro por que as empresas precisam de turnaround? Né? Por que elas precisam ser reestruturadas? O segundo, como fazer um diagnóstico de uma empresa? Como é que você identifica antes que uma empresa precisa ser reestruturada? Pois como estancar a crise, ou seja, o que eu faço uma vez que eu descubro que a empresa precisa de uma reestruturação, como renegociar os passivos, como vender os ativos da empresa, como fazer uma reestruturação operacional, ou seja, como eu vou melhorar a eficiência e a geração de caixa dessa empresa e como planejar o longo prazo. Nesse módulo, a gente vai falar do quê? Nivelamento de conceitos. A gente vai apresentar conceitos básicos de uma sociedade empresarial, ativos, passivos e fluxo de caixa, demonstração de resultados. Vamos falar um pouco de crise, né? O que é uma crise, como agir numa crise e por que uma empresa precisa ser reestruturada. Vamos investir um pouco de tempo, então, no nivelamento de conceitos? Então, vamos lá. O que é uma empresa? Uma empresa, pode ver o Google ou qualquer outra empresa, é uma associação de pessoas, né, que se juntam, aí se unem para produzir bens e serviços visando obter lucro. Né? Então, o princípio fundamental e social de uma empresa é obter lucro, empregar pessoas, ter processos, transformação de matéria-primas ou prestação de serviços visando o lucro. Né? Ela é uma exploração de atividade econômica, né, mercantil, industrial, agrícola ou prestação de serviços. E como é que ela se financia? Né? Sou empresário, sou empreendedor, quero montar meu negócio, como é que eu me financio? O primeiro deles, e mais óbvio, é capital próprio. Né? Então, os sócios se juntam e aportam capital na empresa. E também vão atrás de capital de terceiros, sejam eles investidores no equity, né, no capital da empresa, eles tomam risco da atividade, né, econômica, ou financiadores que vão emprestar dinheiro para a empresa em troca de uma remuneração fixa, pode também ser variável, sobre o seu capital investido. Né? E aí, o tipo de financiamento que essa empresa vai ter, ela depende da maturidade que a empresa tem. Então, para capital próprio, a gente tem retenção de lucros acumulados como uma fonte de financiamento ou o investimento na empresa. Uma empresa, então, começa com capital inicial dos sócios, depois esses sócios vão tentar pegar dinheiro dos amigos, né, através de seed money, investidores anjo, no caso das startups, venture capital, são investidores de capital de risco, depois vão para os private equities. Depois de um tempo, se a empresa conseguir maturar e for bem, a empresa pode até pegar capital no mercado, né, através de IPOs, ofertas públicas de ações, follow-ons, que são ofertas subsequentes, e assim por diante. Tudo isso tem uma curva e vai depender da maturidade da empresa. Além do capital próprio, né, a empresa se financia com capital de terceiros. Como é que funciona esse financiamento com capital de terceiros? Ele, obviamente, também varia de acordo com a maturidade da empresa e de acordo com a percepção de risco que os financiadores têm com relação à empresa. Né? Os empréstimos podem ser empréstimos do tipo cheque especial, que o dono da empresa vai ao banco e pede um limite de crédito para financiar suas operações, financiamento ao capital de giro, financiamento para compra de ativos fixos, equipamentos, instalações e também financiamento para aquisições de outras empresas. Tudo isso variando, taxa de juros, limite de pagamento, prazo de pagamento, garantias variando de acordo com a maturidade da empresa. Onde é que a empresa usa esses recursos? Então, você fundou sua empresa, ou o empresário fundou a empresa dele, um grupo de pessoas, pegou dinheiro com sócios ou tomou dinheiro, financiou com os bancos, né, ou com financiadores. Aonde que ele usa esses recursos? Ele usa esses recursos para comprar ativos, né, para que ele possa, então, tocar as operações, para que ele possa girar o negócio. Né? Então, ele compra ativos ou investe no capital de giro das empresas, de suas empresas. Né? E aí, quando a gente olha para os demonstrativos financeiros da empresa, o principal, e da onde começou tudo isso, foi o balanço patrimonial. É no balanço patrimonial que os contadores aí lançam, né, eles controlam aonde a empresa está aplicando os recursos, né, onde ela está usando os recursos. Onde ela aplica os recursos? Ela lança no lado esquerdo do balanço patrimonial os ativos, são onde os recursos estão sendo aplicados. Né? Então é caixa, ou ele está no caixa, ou ele está em estoque, ou
a empresa tem uma conta a receber com seus clientes, ou ela tem máquinas, equipamentos, imóveis e assim por diante, né? E do lado direito do balanço patrimonial, ela tem os passivos, ou seja, as obrigações da empresa. E as obrigações da empresa, elas são com seus credores e com seus sócios. Os sócios também têm direitos a receber da empresa porque eles colocaram dinheiro ali, né? Quanto mais alto você tiver no balanço patrimonial, isso é uma forma, obviamente, muito simplista de colocar, mas a gente está no nível introdutório, quanto mais alto no balanço patrimonial, maior é o seu direito de recebimento daquela obrigação. Então, você tem lá na parte superior do balanço os passivos, e aí você começa com os passivos de curto prazo, né, que são as contas a pagar, funcionários a pagar, fornecedores e credores de curto prazo, descendo para contas de longo prazo, né? São contas a pagar credores de longo prazo, geralmente mais do que um ano, né? E, por último, o patrimônio líquido da empresa, que é o capital social dos sócios, né? Os financiadores são os que têm maiores direitos, né? Os credores são os que têm maiores direitos e vão receber o dinheiro antes. E depois os investidores, que após pagar todo mundo, são os últimos a receber. Também são os que mais se beneficiam no caso de sobra de caixa, porque são as pessoas que tomaram mais risco aí no começo do negócio. Então, pessoal, para finalizar esse primeiro vídeo, a gente falou dos objetivos do curso e o que é uma empresa e como ela se financia. Vamos para o segundo? Um abraço.